O nome dela, Elara, significava luz brilhante, mas por anos uma escuridão densa e gelada morou em seu peito. Eu, que já mergulhei em centenas de histórias de fé e de perda no canal Santo Antônio Milagres, posso dizer que poucas me marcaram tão fundo quanto a dela. A história de como Elara, a madrasta que zombou de Santo Antônio, perdeu a voz e a recuperou, é um paradoxo que desafia a razão. E eu vou te contar cada detalhe, cada arrepio, cada sopro de esperança que transformou a vida dela. Antes de tudo desabar, a vida de Elara era uma engrenagem bem azeitada. Acordava antes do sol tocar a janela, o cheiro de café forte já preenchendo a cozinha, e ajeitava as crianças para a escola. Ela cuidava da casa com uma eficiência quase militar, as panelas reluzindo, o chão brilhando. Sua voz, então, era uma ferramenta afiada, cortante. Poucas palavras, mas sempre precisas, diretas. Um tom que não dava margem a questionamentos. Por dentro, porém, um incômodo silencioso roía. Uma frieza que ela disfarçava com sarcasmo e uma postura de quem via tudo, mas não se deixava tocar por nada. Ela achava que a fé era uma muleta para os fracos, uma farsa encenada. Um dia, ao arrumar o quarto das crianças, ela notou algo estranho. Uma pequena imagem de Santo Antônio, daquelas de gesso, que as meninas adoravam. Estava virada de costas para a porta, escondida atrás de um livro. Não era um detalhe insignificante. As crianças eram devotas e nunca deixariam o santinho naquela posição. Um calafrio leve subiu pela sua nuca, como se um olhar invisível a estivesse queimando. Coincidência? Ela não acreditava em coincidências. Mas a sensação, um teso sutil no ar, grudou nela. Pouco depois veio o primeiro arranhão na garganta. Uma rouquidão que não passava, como se um punhado de areia fina tivesse se alojado ali. Ela ignorou, claro. Tomou chá, forçou a voz, mas cada palavra parecia rasgar por dentro. O som, antes firme e claro, começou a falhar, a se tornar um sussurro. Era como se a umidade do ar se transformasse em uma névoa espessa dentro dela, sufocando as cordas vocais. Em poucos dias, o sussurro virou um chiado, um som quase inaudível, e então o silêncio. Um silêncio pesado, que não era de paz, mas de ausência. A secura raspava por dentro, o ar parecia denso e pesado, e a cada tentativa de falar, a dor era um choque elétrico. Eu não falava, eu não ouvia, eu não era. O mundo ao redor se distorceu, suas bordas se desfazendo. O silêncio da sua própria voz se transformou num zumbido constante na sua cabeça, um peso surdo que a acompanhava. Os minutos viravam horas, e as horas se estendiam em um vazio sem som. A cada dia, o cheiro de mofo e desespero parecia mais forte. Vindo de dentro dela, o silêncio ensurdecia, o som do próprio sangue pulsava em seus ouvidos, e um frio que vinha de dentro a fazia tremer, mesmo em dias quentes. A aspereza da língua, a pele arrepiada, a luz ambiente parecendo mais escura, opaca. Elara estava sendo engolida. Ela via as pessoas ao seu redor, as mesmas que frequentavam as igrejas, as mesmas que diziam ter fé. Via a líder comunitária, que falava em caridade, mas cujo olhar carregava um orgulho que pesava mais que 1000 sacolas de doações. Via um comunicador querido na TV, elogiado por suas palavras de esperança, mas que nos bastidores vivia uma vida de engano. Ela sempre viu a hipocrisia, a idolatria, e isso a fez endurecer. Mas agora, sem voz, ela não podia criticar, só observar. E essa observação, antes um escudo, virou um espelho. Se você já sentiu esse chamado para olhar para dentro, diga nos comentários. Abre meus olhos. Foi então que uma figura improvável se aproximou. Uma velha senhora, vizinha de longa data, que sempre a ignorara, veio até ela. Seus olhos, antes distantes, carregavam uma estranha urgência. A senhora, com a voz embargada, falou de sua avó. Lembrou de Elara criança, questionando a santidade de Santo Antônio, de como a avó, com um misto de amor e ameaça, disse: "Não se questiona os desígnios de Deus, menina, ou Santo Antônio pode te calar." O choque foi como um raio. As palavras da avó, esquecidas há décadas, voltaram com a força de um trovão.
ecoando no seu silêncio. Seria aquilo uma coincidência cruel ou o início de algo muito maior? Algo que o canal Santo Antônio Milagres tenta desvendar a cada história. Aquela lembrança, trazida à tona pela vizinha, não era apenas um eco distante. Era um trovão abafado, reverberando no vazio que se tornara minha mente. As palavras da minha avó, tão firmes e cheias de um medo reverencial, agora soavam como uma profecia que eu, com minha arrogância juvenil, havia ignorado. Senti um frio repentino, que não vinha do ambiente, mas de dentro, escorrendo pela espinha. A revelação da vizinha não me devolveu a voz, mas me deu um peso. Um peso que se somava ao silêncio, tornando-o quase insuportável. Eu me perguntei, o que mais eu havia esquecido? Que outras verdades eu tinha enterrado sob camadas de ceticismo? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. E foi nesse vácuo, nesse silêncio ensurdecedor, que uma presença sutil, quase imperceptível, começou a se manifestar. Não era física, mas era palpável. Um sussurro frio, gélido, que parecia se aninhar bem no fundo da minha garganta, onde antes residia minha voz. Ele zombava, sem palavras audíveis, mas com uma sensação de escárnio que me gelava os ossos. Você, a mestre das palavras afiadas, agora é só eco. Parecia dizer essa voz que não era voz. Uma risada seca, sem corpo, ressoava não nos ouvidos, mas na espinha, como se dedos gelados deslizassem por ela. Que ironia, não é? A grande Elara, silenciada. Onde está sua inteligência agora? Onde está seu poder? A cada tentativa frustrada de emitir um som, o deboche aumentava. Um piso no peito que apertava, dificultando a respiração. Era como se uma névoa densa e escura se movesse ao meu redor, trazendo consigo um cheiro metálico de ferrugem e derrota. Eu me sentia observada, julgada, e o ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, denso. Esse acusador, essa sombra que se alimentava do meu desespero, me trazia flechas. Não de algo externo, mas de mim mesma. Eu me via anos atrás, com aquele sorriso de canto de boca, o ar de superioridade que eu exibia. Eu me lembrava das vezes em que, com minha voz cortante, desdenhava da fé alheia, chamando-a de superstição, de muleta para mentes fracas. Lembrei-me daquela vez com a avó, quando eu, Elara criança, questionei a santidade de Santo Antônio. Não era a fé em si que me incomodava, eu agora percebia, mas a forma como eu via adultos manipularem e julgarem em nome dela. A hipocrisia era um veneno, sim, mas eu a havia transformado em um escudo e depois em uma espada. Minha própria voz, antes tão cheia de certezas, agora estava ausente. E nesse silêncio forçado, a verdade, crua e dolorosa, começou a emergir. A hipocrisia que eu tanto criticava nos outros, o orgulho que eu via nos líderes e comunicadores, de repente ganhava contornos em mim mesma. Eu me vi, não como a justiceira da verdade, mas como alguém que, por medo de ser enganada, havia se tornado ela própria uma enganadora. Enganava a mim mesma, acreditando que a frieza era força, que o ceticismo era sabedoria. Aquele detalhe âncora, a imagem de Santo Antônio virada de costas, parecia agora um espelho, refletindo minha própria negação. Eu não tinha virado as costas para o santo, mas para a parte mais pura da minha própria alma. Se você já sentiu esse chamado para olhar para dentro, diga nos comentários. Abre meus olhos. O chão sob meus pés parecia instável. O ar gelado que antes trazia o deboche, agora trazia uma clareza cortante. Eu não era uma vítima da fé dos outros. Eu era uma prisioneira do meu próprio orgulho. Aquele silêncio, antes um castigo, começava a se parecer com um palco onde eu era a única atriz, e a peça era a história dos meus próprios erros. Eu me vi de novo, com a avó, com as mãos sujas de terra, o cheiro de orvalho na grama. Eu, tão pequena, questionando os desígnios, não por maldade, mas por uma curiosidade que o mundo adulto transformou em cinismo. A aspereza da minha língua, que antes rasgava, agora era a aspereza da minha culpa. O que eu faria com essa nova e terrível clareza? Eu não sabia, mas sabia que não podia mais ignorar. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta.
A clareza doía assim, uma pontada fria no peito, mais aguda que qualquer palavra que eu já tivesse proferido. O ar, antes denso e opressor, parecia agora rarefeito, exigindo um esforço maior para ser respirado. Eu me sentia exposta, nua, sob uma luz invisível que revelava cada imperfeição, cada julgamento. Minhas mãos, antes firmes, tremiam levemente, e um suor frio escorria pelas minhas têmporas. Aquele momento de autorreflexão era um purgatório silencioso, e eu não sabia se conseguiria suportar o calor da verdade. Foi então que senti. Não um som estrondoso, não uma aparição luminosa, mas uma brisa suave. Ela não veio de fora, mas de dentro, como se uma fresta se abrisse no meu peito, liberando um aroma de terra molhada e esperança. Era leve, mas carregava um peso de significado. Não era um castigo, eu percebi, mas um convite. Essa sensação me envolveu, dissipando o frio cortante do acusador, substituindo-o por um calor morno, reconfortante. As paredes do meu ceticismo, antes tão sólidas, começaram a rachar. Eu parei, respirei, ouvi. E então as palavras, ou talvez a compreensão, vieram. Elas não eram faladas por uma boca, mas ecoavam na minha alma, com a doçura de uma canção esquecida. Este silêncio não foi imposto para punir, dizia a voz, clara como água fresca, mas para fazê-la ouvir. Cada sílaba era um bálsamo, mas também uma verdade que cortava fundo, para que a voz de sua alma, abafada por anos de ceticismo, pudesse finalmente emergir. Era uma revelação que trazia um alívio imenso, um peso tirado dos meus ombros, mas que ao mesmo tempo me deixava sem chão. Eu não estava sendo castigada, eu estava sendo chamada. Chamada para quê? Para ouvir o que eu mesma havia silenciado por tanto tempo. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Naquele instante, tudo se reordenou. Minha dor de infância, a hipocrisia que eu testemunhara, as feridas que eu carregava. Elas não eram motivos para rejeitar a fé, mas para buscar algo mais puro, algo verdadeiro que não residia nas aparências, mas no coração. E eu percebi que a fé não era a muleta dos fracos, mas a força dos que se permitem ser vulneráveis. A brisa suave se intensificou, trazendo um cheiro de incenso antigo, de templo, mas sem a frieza dos rituais vazios. Era um cheiro de promessa, de um novo começo. O peso no peito diminuiu, substituído por uma leveza quase flutuante. Eu entendi, eu rendi. O veredito pesava, sim, mas não como uma condenação, e sim como uma nova chance. A clareza doía, mas era uma dor que libertava, que desprendia as amarras de anos de orgulho e desconfiança. Minha mente, antes um campo de batalha de argumentos e defesas, agora se aquietava, como um lago em calmaria. Eu me senti pequena, insignificante, mas ao mesmo tempo, parte de algo imenso, de uma teia invisível de compaixão e propósito. O silêncio, antes um vazio, agora era um espaço fértil, onde a semente da fé verdadeira começava a brotar. O calor que me envolvia não queimava, ele aquecia, nutria. Lentamente, quase sem perceber, comecei a rezar. Não com palavras, pois elas ainda me faltavam, mas com a intenção do coração. Era uma oração silenciosa, feita de suspiros, de lágrimas que escorriam quentes pelo meu rosto, de um desejo profundo de me reconectar. A cada intenção, eu sentia um leve zumbido, não mais de opressão, mas de vida, vibrando em minha garganta. O cheiro de incenso se misturava com o de jasmim, um aroma doce e reconfortante que me trazia à mente a imagem de jardins floridos, de paz. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que algo estava mudando. Uma pequena chama, antes apagada, começava a crepitar em meu interior, iluminando as sombras. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. A sensação física de voltar foi gradual, como emergir de um sono profundo. A luz ambiente, que antes parecia opaca, começou a ganhar nuances, cores mais vibrantes. Eu podia ver o brilho do sol filtrando pelas cortinas, sentir o calor suave em minha pele. As luzes miúdas do mundo real, o reflexo no vidro, o brilho das panelas na cozinha, voltavam a ter sentido, a ter presença. O zumbido em minha garganta se transformou em uma vibração mais suave, quase uma melodia interna.
A consciência, porém, continuava pesando. Não mais com o fardo da culpa, mas com o peso da responsabilidade da transformação. Eu havia sido tocada por algo que não podia explicar, algo que estava além da minha compreensão racional. E agora? O que eu faria com essa nova existência, com essa nova chance? O mundo aguardava, e a minha voz, ainda ausente, parecia clamar por um novo propósito. Eu sabia que o caminho não seria fácil, que a mudança verdadeira exigiria mais do que apenas uma epifania. Exigiria ação. Exigiria uma nova forma de ser, de falar, de ouvir. E a primeira ação seria mais difícil. Aceitar que o silêncio era uma dádiva, não uma maldição. Era uma ferramenta para me reconstruir, para que a voz que retornasse não fosse a antiga, mas uma nova, forjada na humildade e na compaixão. Eu estava em um limiar, entre o que eu era e o que eu poderia me tornar. Um novo capítulo começava, mas as páginas ainda estavam em branco, esperando serem preenchidas com a tinta da fé e da verdade. Aceitar o silêncio como uma dádiva foi o primeiro e mais doloroso passo. Era como reaprender a respirar, mas com um ar mais denso, mais significativo. Minha rotina, antes marcada pela urgência e pelo controle, ganhou um ritmo diferente, mais lento. O cheiro de café forte na cozinha continuava, mas agora eu o sentia de verdade, o vapor quente subindo e aquecendo meu rosto, não apenas uma nota no meu checklist matinal. Eu observava as crianças, seus pequenos rituais, o barulho dos talheres no prato, o riso solto. Antes eu via tudo isso como interrupções. Agora eram melodias que eu, sem voz, tentava decifrar. O peso da minha antiga arrogância, que antes me dava uma falsa sensação de poder, agora se dissolvia, substituído por uma leveza estranha, um vazio que convidava a ser preenchido. Eu estava ali, presente, de verdade. Comecei a rezar, mas não com as palavras que me foram ensinadas na infância, aquelas que eu tanto zombara. Minhas orações eram intenções. Eram suspiros, olhares para o céu estrelado que eu antes ignorava. Toques suaves nas mãos das crianças. A cada gesto, a cada pensamento, eu sentia um calor sutil no peito, uma energia que pulsava. Era como se meu coração, antes uma rocha fria, começasse a degelar, a liberar um aroma de terra úmida e vida nova. Eu me sentia conectada, não a um dogma, mas a algo maior, uma presença que me envolvia como um manto macio e quente. Minhas mãos, antes rígidas, agora se moviam com mais delicadeza, sentindo a textura do tecido, o peso dos objetos. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta: o orgulho cega. O silêncio me forçou a ouvir de uma maneira que eu nunca havia feito antes. Eu ouvia o canto dos pássaros no quintal, o sussurro do vento entre as folhas, o som da chuva batendo na janela. E mais importante, eu ouvia as crianças. Suas histórias, seus medos, suas pequenas alegrias. Eu vi o brilho nos olhos delas quando me contavam algo. O jeito como suas mãos procuravam as minhas. Antes eu as interrompia, corrigia. Agora eu apenas acenava, sorria e elas continuavam, sentindo-se, talvez pela primeira vez, verdadeiramente ouvidas por mim. Era uma micro-recompensa para elas, e para mim, uma cura silenciosa. Eu comecei a reparar nos detalhes que antes me escapavam. A forma como a luz do sol batia na parede da sala, desenhando padrões dourados. O cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina, que antes era só um cheiro, agora era uma promessa de conforto. A temperatura da água no banho, que antes era só quente, agora era uma carícia. Eu não podia falar, mas podia sentir, podia ver, podia tocar. Essa nova sensibilidade era um presente, um convite para habitar o mundo de uma forma mais plena, mais viva. O peso do meu passado, das minhas críticas, ainda estava lá, mas já não me esmagava. Ele me lembrava de onde eu viera, mas não definia para onde eu ia. Um dia, as crianças estavam agitadas, e eu, sem saber o que fazer para acalmá-las. Instintivamente, comecei a balançar uma delas no colo. Uma canção de ninar veio à minha mente, uma melodia que minha avó cantava, cheia de ternura, e um cheiro suave de lavanda. Eu tentei cantar, mas apenas um chiado fraco e sem som saiu.
peso de frustração me atingiu. Um frio na boca do estômago. Eu parei. Respirei. Tentei de novo. E então algo mudou. Uma nota, fraca, trêmula, mas ali. Não era a minha voz antiga, cortante, mas uma voz mais suave, mais melódica, como um fio de seda que se desenrolava. Ela carregava uma nova compreensão, uma doçura que eu não sabia que possuía. As crianças me olharam, surpresas, e depois sorriram. Eu havia falado, eu havia cantado. E a melodia era diferente. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A cada tentativa, a voz vinha um pouco mais forte, um pouco mais clara. Ainda não era plena, mas era minha. Era uma voz que havia renascido do silêncio, da humildade, da intenção. Ela não tinha a aspereza de antes, a dureza que eu usava como escudo. Agora, ela era um convite, um abraço. Eu sentia vibração em minha garganta, um calor suave que se espalhava pelo meu peito. Era um milagre? Eu não sabia, mas era real. Ele estava, de fato, recuperando a fala, mas de uma forma que nunca imaginei. Não era uma simples recuperação, era uma transformação. Eu estava sendo reconstruída, palavra por palavra, nota por nota, com a paciência de quem entende que a verdadeira força não está em gritar, mas em sussurrar com verdade. Eu me sentia como uma flor que, depois de um longo inverno, finalmente abria suas pétalas para o sol, exalando um perfume novo e inesperado. Minha relação com Deus, com a vida, com o passado, foi sendo ressignificada, não de uma vez, mas em pequenos e suaves toques. Cada palavra que eu tentava articular, cada som que saía da minha garganta, era um lembrete vívido da jornada que eu havia percorrido. Não era apenas a voz que retornava, era uma nova forma de ver o mundo, de sentir o ar que eu respirava, de perceber o calor do sol na minha pele. A aspereza que antes definia meu timbre, minha alma, agora dava lugar a uma suavidade, uma melodia que eu nunca soubera que existia em mim. Eu falava menos, sim, mas minhas palavras, quando vinham, carregavam um peso, uma intenção diferente. Os cheiros da casa, o café, o pão, o perfume das flores no jardim, pareciam mais intensos, mais reais, como se eu os experimentasse pela primeira vez. Eu não me sentia mais invisível, ou uma observadora cínica na margem. Pelo contrário, sentia-me escolhida. Não como uma escolhida para um fardo pesado, um castigo eterno, mas para uma missão, a missão de testemunhar, de mostrar que a capacidade de redenção, de transformação é real, que a fé verdadeira não é uma fachada, mas um caminho que reside no coração, não nas aparências. As correntes do meu próprio ceticismo, antes tão apertadas, começavam a se afrouxar, a se desfazer como fios de areia. Eu sentia uma leveza, um frescor, como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. O ar, antes denso e difícil de respirar, agora entrava em meus pulmões com uma facilidade renovada, enchendo-me de uma energia sutil, mas constante. Essa libertação não veio sem um novo olhar para as pessoas. A líder comunitária, que eu antes julgava por seu orgulho, agora me parecia uma alma em busca, como eu. O comunicador querido, que eu via como um enganador, talvez fosse apenas alguém em seu próprio processo de aprendizado. Eu entendia o perigo do orgulho, o engano da aparência. E se você precisa romper com o engano, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Minha rotina, antes uma sequência militar de tarefas, ganhou pausas. Eu comecei a apreciar o silêncio entre uma atividade e outra, o som do meu próprio pensamento, a textura da liça limpa nas minhas mãos. A família, meus filhos, não eram mais apenas as crianças. Eu os via como indivíduos com suas próprias luzes e sombras. E minha voz, ao falar com eles, era mais paciente, mais acolhedora. Eu me abaixava para conversar, olhava nos olhos e sentia o calor de suas pequenas mãos nas minhas. Isso era uma micro-recompensa para mim, um presente silencioso. Meu consumo também mudou. Não que eu fosse uma gastadora, mas antes eu buscava nas coisas uma forma de preencher um vazio. Agora, o valor estava na simplicidade, na refeição compartilhada, no cheiro do arroz com feijão fresco, no calor do abraço. A comunidade,
antes vista com desconfiança, começou a ser um lugar de conexão. Eu passei a cumprimentar a vizinha, aquela mesma senhora que me trouxe a lembrança da avó, com um sorriso sincero, e sentia a brisa da aceitação em seu olhar. Ela não me julgava, ela me via. E a devoção? Ah, a devoção! Ela não era mais uma obrigação, nem uma hipocrisia a ser criticada. Tornou-se um diálogo, uma respiração. Eu li os textos sagrados não para achar falhas, mas para encontrar conforto, sabedoria. Eu orava, agora com palavras, mas palavras que vinham de um lugar diferente, um lugar de gratidão e entrega. Não era mais o silêncio imposto, mas um silêncio escolhido, intercalado com preces sinceras. A cada dia, o cheiro de incenso que me invadia antes, agora era um perfume de paz, de presença. Eu estava sendo reconstruída, sim, tijolo por tijolo, palavra por palavra. A voz que Santo Antônio havia silenciado e por um milagre da fé e da introspecção me devolveu, não era a mesma. Era mais suave, mais melódica, carregada de uma nova compreensão. Era a voz de uma mulher que havia morrido para o ceticismo e renascido para a fé. E essa voz, agora, carregava consigo um testemunho de que o divino, às vezes, usa o silêncio mais profundo para nos chamar, para nos fazer ouvir a nós mesmos, a verdade que clama em nosso coração. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. Eu me sentia como um vaso de barro, que depois de quebrado, foi pacientemente refeito, com as rachaduras preenchidas por ouro, tornando-o ainda mais valioso, ainda mais belo. A história de Elara, a madrasta que perdeu a voz ao zombar de Santo Antônio e a recuperou através do milagre da fé e da introspecção, é um testemunho poderoso. É a prova de que, às vezes, o silêncio é a linguagem que o divino usa para nos chamar, para nos fazer ouvir a nós mesmos a verdade que clama em nosso coração. E se você, que agora ouve essa história no canal Santo Antônio Milagres, também estiver sendo chamado a silenciar o ruído do mundo para ouvir essa voz, para olhar para dentro, para suas próprias cicatrizes e ver nelas não a vergonha, mas a chance de um novo começo. Se essa decisão é sua, escreve agora: Jesus, eu te escolho. Essa é uma escolha que se faz no íntimo, no calor do peito, no frio da dúvida. Então, para amanhã de manhã, eu te convido a dar os primeiros passos, simples, mas poderosos. Primeiro, leia um trecho da sua escritura sagrada, ou um texto que fale de perdão e começo. Sinta a textura das palavras, o peso de cada frase. Segundo, tenha uma atitude de gentileza inesperada com alguém que você costuma julgar e perceba o cheiro de paz que isso traz. Terceiro, renuncie a uma crítica que você faria hoje e sinta a leveza que isso gera. Quarto, procure uma pessoa que você afastou e apenas ouça, sem falar, sem julgar. A jornada de Elara nos mostra que a fé não é um destino, mas um caminhar. Um caminhar que começa no silêncio, na entrega. E se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo no Santo Antônio Milagres. Juntos vamos continuar desvendando os milagres que transformam vidas. Até a próxima história, onde a luz da fé sempre encontra um caminho, mesmo na mais profunda escuridão.